Vocês sabiam que algumas piadas do maravilhoso mundo de Monty Python estão na Bíblia? Sim, é verdade! E é por isso que eu vou mostrar para vocês algumas piadas que apareceram nos 3 filmes do grupo. Eu sou Thiago Mester Carneiro, editor do site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil. E antes de ver quais piadas do Monty Python estão na Bíblia, deem um joinha no vídeo e se inscreva no canal. Gênesis 38. O livro de Gênesis, capítulo 38, conta a história de Judá e seus filhos. Mas a gente vai focar aqui na história de 2 filhos de Judá, e o Onã. O Judá escolheu uma esposa para o seu filho e eles se casaram. Só que o era mau aos olhos do Senhor e por isso o Senhor o matou. E depois que o morreu, o que o Judá fez? O Judá foi lá, chegou para o Onã e falou: Onã, ó, a mulher do teu irmão lá, ó, tá viúva, é gatinha, chega lá, cara, casa com ela tal, e tenha filhos com ela. O Onã, então, ó, foi lá e casou com a mulher do irmão. E eis o que aconteceu, abre aspas. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra. E o que Onã fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que ele também o matou. Mas e por quê? Porque o Onã, quando fazia coisas com a mulher de seu irmão, ele derramava o sêmen no chão. A propósito, é daí que vem o termo semear a terra, porque o Onã jogava o seu sêmen na terra. Resumindo, aos olhos do Senhor, todo esperma é sagrado e não deve ser desperdiçado. Isso lembra alguma coisa? Every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Essa cena do filme O Sentido da Vida é muito criticada até hoje, porque mostra um casal de conservadores cristãos católicos que toda vez que tem relação sexual eles têm que ter filhos. Então eles têm relação sexual sempre e sempre têm filhos, eles têm uma carrada de filhos. Porque se eles não tiverem filhos, Deus fica bravo. Está escrito na Bíblia. Mateus 5. O livro de Mateus, capítulo 5, mostra um dos trechos mais bonitos da Bíblia, que é quando Jesus sobe e faz o sermão da montanha. Neste capítulo, Jesus viu que a multidão o esperava para ouvir belos ensinamentos. Então ele subiu no monte e começou a falar. Essa cena é mostrada no filme A Vida de Brian, logo depois da abertura. Não faz piada com Jesus, mas com o povo, porque de acordo com a Bíblia, muita gente foi assistir Jesus no Sermão da Montanha. Então é claro que muita gente ficou lá longe e não pôde escutar direito o que Jesus falava. How blessed are those of gentle spirit! They shall have the earth for their possession. How blessed are those who hunger and thirst to see right prevail. They shall be satisfied. How blessed are those whose hearts are pure. They shall see God. Speak up! E por causa disso que surgiu a piada do bem-aventurados os fabricantes de queijo. Essa é uma piada que na tradução do português ela se perdeu um pouco. E eu vou explicar o porquê. Na Bíblia está escrito que Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No original em inglês, a cena fica assim: Blessed are the peacemakers. Peacemakers podemos traduzir em português como os pacificadores ou fazedores de paz. Foi por causa disso que alguém lá no meio da multidão, lá atrás, em vez de entender peacemakers, entendeu cheesemakers, que em português ficaria como os fabricantes de queijo. Ah, nessa cena tem uma piada parecida, que também se perdeu no português. O personagem do Terry Gilliam se vira para trás e fala: Ei, vocês viram? Bem-aventurados os gregos. É que na Bíblia está escrito que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E mansos em inglês é mix, só que a pessoa estava lá no fundo e entendeu Greeks, que é gregos. João 19. Esse livro da Bíblia conta a história do martírio de Jesus até a crucificação. Em certo momento, quando Jesus já estava crucificado e morto, um centurião pegou uma lança e furou o peito de Jesus.
Esse centurião se chamava Longinos e ele era cego de um olho. Então, quando ele enfiou a lança no peito de Jesus, sangue e água vazaram do corpo do crucificado e lavaram o rosto do Longinos e curou a cegueira dele. Então Longinos se arrependeu do que fez, se converteu ao cristianismo e anos depois ele foi santificado. Sim, ele virou o São Longuinho, aquele dos 3 pulinhos. E a lança que ele usou para perfurar o corpo de Jesus? A lança se perdeu para todo sempre. Mas ela foi encontrada algum tempo depois na região de Antioquia, na Turquia. E ela ficou conhecida na história como a Santa Lança de Antioquia. Isso lembra alguma coisa? A Santa Granada de Mão de Antioquia, do filme Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. E vocês lembram das instruções para usar a Santa Granada de Mão de Antioquia? Essas instruções do filme foram inspiradas no credo de Santo Atanásio, que discorre sobre a Santíssima Trindade. Vou dar aqui um exemplo dessa oração para vocês compararem. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E contudo, não são 3 eternos, mas um só é eterno. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. E contudo, não são 3 onipotentes, mas um só onipotente. Só há um Pai e não 3 pais. Um só Filho e não 3 filhos. Um só Espírito Santo e não 3 Espíritos Santos. E embora seja Deus e homem, contudo não são 2, mas só um Cristo. E por aí vai. Então é isso, seus fãs de Monty Python. Vocês curtiram o vídeo? Tem muito mais piadas de Monty Python que estão na Bíblia. Mas isso aí é história para depois, para outros vídeos lá. Até mais e tchau!